Dentro do museu, o que vimos foi algo que nos tira o fôlego. Relembrar tantas mortes e, por motivos banais, nos faz repensar a história do nazismo. Esse é o lugar onde Yad Vashem procura devolver nomes a cada uma dessas 6 milhões de pessoas judias que foram assassinadas. Quando nós devolvemos um nome a uma pessoa, estamos devolvendo primeiro a parte humana. Cada criança, quando nasce, recebe um nome. Estamos devolvendo a parte humana. E, de alguma maneira, essas pessoas aqui continuam vivas. Yad Vashem procura devolver nomes a cada uma dessas pessoas. O que vocês vão ver ao redor são arquivos de folhas. Cada folha é um nome. E temos aqui uma parte vazia, os nomes que não pudemos ainda conseguir. Atualmente nós temos registrados 4.200.000 nomes. E eu quero explicar para vocês um pouquinho, também simbolicamente, o que significa esse monumento. Esse monumento, como todo museu, foi construído pelo arquiteto Moshe Safdie. E quando ele construiu isso, perguntaram para ele o que significa esse monumento. Ele falou: os artistas nunca explicam a sua arte. Cada pessoa tem que interpretar diferente. No judaísmo, de fato, a água simboliza a vida. E quando essas fotografias se refletem na água, é como simbolicamente devolvêramos a vida a cada uma dessas pessoas. E isso é obrigação de Yad Vashem. Isso é obrigação do mundo. Quero falar também as maravilhas que acontecem nesse Salão dos Nomes, quando de repente, isso tudo está em internet, então de repente 2 irmãos podem se encontrar, familiares. O que significa Yad Vashem? A expressão Yad Vashem significa memorial e nome. Aparece num versículo de Isaías. No versículo fala: eu vou lhes devolver um memorial e um nome, que vão estar gravados nas paredes da minha casa para que nunca sejam esquecidos. Isso é Yad Vashem. Yad Vashem é o memorial e o nome dessas 6 milhões de pessoas que nós queremos que estejam aqui gravadas para que nunca sejam esquecidas. Você pôde ouvir um pouquinho Hilda dizendo aqui sobre o Yad Vashem. Nós falamos do Museu do Holocausto, lembrando este tempo tão difícil, tão cruel. E nós estamos vendo que tudo que nós vemos aqui traz também um alerta para nós, para a humanidade, para a igreja, para nós vermos o que foi feito, o que foi trazido, uma mentira se tornando verdade nos corações, por conveniência e depois o peso tão grande da culpa. E nós sabemos que é muito importante que nós tenhamos o nosso coração firmado no amor, no respeito, na dignidade humana e principalmente nós possamos olhar para a palavra de Deus. Yad Vashem tem esse nome baseado num texto bíblico, baseado no que Deus disse através do profeta Isaías, que levantaria, daria ao seu povo um nome, um memorial eterno. É maravilhoso que temos um nome, e o Senhor vai nos dar um nome eterno, e saber que a palavra de Deus, ela se cumpre, e saber que ainda há muita coisa nessa história pela frente. Nós vamos conversar mais um pouquinho com a Hilda, e eu quero que você continue conosco. Um trabalho bem interessante que podemos ver no museu é o cuidado em catalogar os nomes das vítimas do Holocausto. São 4 milhões de nomes que já estão catalogados nesses arquivos, mas ainda tem muitas prateleiras vazias de nomes que ainda estão faltando. Não tem jeito da gente ficar nesse lugar aqui, não sentir essa
essa atmosfera de pensar em cada ser humano como uma pessoa, uma história, com sonhos, com planos, um futuro pela frente que foi cortado. A gente pensa muito na vida, a gente pensa muito no tempo de vida que nós temos. Isso nos faz agradecer muito a Deus, o privilégio de poder viver. Vivemos no Brasil, um país livre, um país tão gostoso. E muitas vezes não agradecemos a Deus a liberdade que temos, o privilégio que temos de poder andar pelas ruas, comer, estar em família, caminhar livremente. Privilégio que, se fosse cortado, seria tão terrível. Nós precisamos de ser gratos a Deus por tudo. Essa é uma das lições que o Yad Vashem traz para nós. Ver o rosto dos judeus que morreram no Holocausto é uma maneira de tornar viva a história de cada uma destas pessoas. Como eu lhes disse, o Moshe Safdie não fez um museu que termina, conta a história do que aconteceu no Holocausto e aí termina. É um museu que manda uma mensagem de esperança. Atrás ficou exatamente o Holocausto, agora nós subimos, estamos caminhando para cima, para a luz, e vemos a paisagem maravilhosa do Bosque de Jerusalém, nossa capital, o país que tem as suas portas abertas aos judeus do mundo, e a esperança de que isso nunca mais vai acontecer, porque agora nós já temos o nosso país. Vamos ao futuro, exatamente. Em seguida, fomos ver o local de homenagem às crianças. Então vamos entrar agora no Monumento das Crianças. O que nós temos de Uziel Spiegel, o filho de 3 anos, essa pequena escultura à frente, um alto relevo. Vamos entrar e dentro eu vou querer explicar para vocês um pouquinho. Estamos saindo agora de um monumento que foi feito em homenagem às crianças que morreram durante o Holocausto. E é muito emocionante ouvir o nome de cada uma dessas crianças, a idade de cada uma delas, o lugar onde elas nasceram. Pensar que Deus as formou dentro do ventre materno. Deus já as conhecia pelo nome e já as amava desde então. Uma vez eu guiei aqui em Yad Vashem o ministro de Defesa de Colômbia. E quando nós terminamos, chegamos aqui, ele me falou: mas eu estou ouvindo que vocês guiam em alemão, tem alemães, tem poloneses. Como pode ser que vocês podem guiar essas pessoas que colaboraram com tudo isso? E eu falei para ele: a nossa vingança não é odiar, não é querer matar. Nossa vingança é exatamente essa sensação que nós temos agora, que saímos da escuridão à luz, da morte à vida, da destruição à construção. Esses sobreviventes que tiveram a força de se levantar das cinzas, começar de novo, perderam toda uma família, começaram uma nova família, se levantaram das cinzas, construíram esse país maravilhoso, que a única coisa que deseja é viver em paz. E essa é a nossa vingança, de fato, estar aqui nesse país, vivos, esse país maravilhoso, tendo uma vida de judeus como deve de ser. Sim. Hilda, o que significou para você, pessoalmente, a questão do Holocausto? Como isso marcou a sua história? Bom, primeiro, como filha de sobreviventes
do lado da mãe e do pai, eu nunca tive família. Não tive avós, não tive tios. Para mim, como criança, parecia uma coisa natural. Mas eu lembro que no Brasil, quando eu morava, eu via minhas amigas me convidavam para visitar os avós. Eu tinha uma inveja, não tenho família. Os amigos dos meus pais, de repente, eram tios. E assim a gente inventava uma família. Mas não foi fácil, não foi fácil. Mas meu pai vai ter agora 96 anos, ele está vivo, não está muito bem. Mas ele sempre fala, eu sou o único que fiquei da minha família. Cada vez que ele faz anos, nós reunimos toda a família agora. Eu tenho 7 netos. E, bom, assim, minha irmã tem netos. Então a gente reúne todo mundo. Eu falo, olha, pai, o senhor falou que o senhor era o único da família. Olha que família tão grande. O senhor tem, já temos quase 30 pessoas. Graças a Deus, o senhor pode estar... Essa é a nossa vingança. Sim. Também, né? Que bom, que bom. A vida. Exatamente, a vida. E o romper. E romper. E nós vemos nisso tudo, na história da Hilda, vemos ao passar por esse museu, esse túnel da história. Sabemos que Deus nunca foi pego de surpresa. Diante de Deus, todas essas coisas estavam nuas e patentes, o Senhor sabe. Nós não vamos dizer que Deus escolheu os que iam morrer, escolheu os que iam sobreviver, mas cada um que sobreviveu traz dentro dele, cada um judeu que está no mundo nos dias de hoje, traz uma marca de que a palavra de Deus é a verdade, de que este é o povo de Deus e que há esperança. Pelo que eu vi, eu acho que uma grande conquista que houve depois do Holocausto foi o país de Israel. Claro, né? Claro, que foi claro, exatamente, claro. Eu acho que se o mundo não tivesse tido essa visão, talvez vocês, os judeus estariam espalhados ainda por vários lugares, vivendo uma vida aparentemente confortável, né? E cumprindo a palavra. Deus disse, olha, vocês foram para os ídolos, vocês me desobedeceram, vão ser espalhados por todas as nações. Mas ele eu disse, vou recolher. Eu vou voltar, vocês voltarão. Eu trarei um por um. Eu os trarei de todas as nações, de todos os países. E aqui estamos falando português, com uma judia que está aqui servindo ao Senhor. E assim todas as línguas, todas as nações do mundo estão aqui representadas com o povo de Deus. É o Senhor, é a vitória dele, a vitória da fé. Nos despedimos da Hilda e fomos a um outro lugar de muito conhecimento.